Bom, então boa noite novamente, pessoal. Vamos para mais uma aulinha. A gente vai falar hoje de funções e equação de terceiro grau, tá? Já adianto para vocês que a Vunesp, mesmo para professores de matemática, não costuma achar equação de terceiro grau. Eu fui encontrar numa prova de 2016, eu acho, e outra em 2013, tá? Questões até que simples, e a gente pode rever isso em Briot-Ruffini, quando a gente for dar essa aula lá sobre polinômios, tá? Então, a equação de terceiro grau vai ser o menor dos nossos problemas aqui. O que a Vunesp cobra muito, eu quero que vocês foquem muito nisso, nos tipos de funções. E na hora que eu estiver falando de função, eu já me programei aqui, mas vai que eu esqueça, porque é um ponto importante, falar, quando a gente for falar da função de primeiro grau, função de segundo, falar sobre proporção. Eu já vi 3 questões da Vunesp nesses últimos 3 anos, para professor de matemática perguntando sobre proporção nessas funções. Então, ou seja, a gente começa daí, né, ver que pode ser um ponto importante para a gente estar abordando. E vou ser bem sincero com vocês, tá? Se eu não tivesse visto essas questões, eu não falaria sobre isso. Não falaria, eu passaria como se fosse algo inusitado. Quando eu vi as questões, me pontuou. Por isso que é bom, eu brinco com o pessoal, é bom ter professor que estude a banca também, né? Porque é para isso que vocês investiram aqui com a gente, tá? Então, vai ser um pontinho aí bacana da gente tá falando. Bom, e uma outra coisa que eu vi, né, que igual a gente já falou na aula passada de matrizes determinantes, né, teve muitos conceitos, né, a gente viu nas questões que ele trouxe muitos conceitos para a gente, né, nas questões, em vez de trazer necessariamente o cálculo, tá? E eu gosto muito disso, aí é uma opinião pessoal minha, eu gosto muito quando ele traz a parte de conceito, porque cálculo eu posso dar a prova para um estudante do ensino médio que ele vai saber fazer o cálculo. Mas saber o conceito, né, ou a teoria, isso eu acho que é o que difere nós professores dos alunos. Então, modéstia, assim, a minha opinião, pelo menos, eu gosto muito aí, né, à toa que eu sou fãzaço da Vunesp, né, tudo que eu vejo, eu falo, pô, os caras estão sendo bacana, o motivo, você fica claro o motivo pelo qual eles estão cobrando, tá? Bom, falando aí, passando essa introdução da aula, olha lá, ó, a videoaula de vocês. É exatamente isso, uma introduçãozinha, o porquê, o objetivo, e agora a gente vem para a aula. Então, a gente vai falar bastante aí de funções. Vamos falar o que é função, função de primeiro grau, função de segundo, o jeito que fica os gráficos e, rapidinho, de equação de terceiro grau lá no final. Tá bom? Então, vamos lá. Como que eu defino uma função? O nome já fala muito disso. É porque tem algo em função de alguém. Ou seja, é um termo, nosso x, dependendo de alguém, do y. Ou, na maioria das vezes, é o y dependendo do x. Né? Quando eu coloco uma equação, por exemplo, y igual a 2x, né? Ou eu falo, a idade de fulano é o dobro da minha. Se eu falar que eu tenho 20 anos, o fulano tem 40. Se eu falar que eu tenho 30, o fulano tem 60. É sempre o dobro. Ou seja, de acordo com uma incógnita, a outra também muda. Tá bom? Mudando uma, a outra muda. E aí, é exatamente isso que traz para a gente, tá? E aí eu vou estar mostrando 2 conjuntos, né, para vocês, para a gente primeiro identificar esses conceitos. Um conjunto A e um conjunto B, né? E utilizando as nossas flechinhas. O que significa isso que eu quero que vocês se atentem? Notem que, para o valor 3, quando é 3 no A, no B é 5. Quando é 4 no A, é 6 no B. Quando A é 5, é 7 no B. E esse 8, não vai ninguém para ele. Tá tudo bem? Tá tudo bem, sem problemas nenhum. Mas aí eu te falo um pouquinho de conceito aqui. Alguém lembra qual que é o nome desse carinha A, que é da onde saem os primeiros números? Alguém lembra desse nome? Conjunto do... Ai, lembro, mas eu não lembro.
Nossa. Isso daqui a gente nomeia como domínio, ou seja, os valores que têm que ser assumidos pela nossa letrinha X. Então, todas as flechinhas têm que sair desses números, e pode sair apenas uma seta. Já vou falar melhor daqui a pouco sobre isso. E aí, o B é o nosso contradomínio, ou seja, é para onde vai essas setas. E os valores que chegam às setas, que nesse caso, o nosso exemplo é o 5, 6, 7, 8, ele é chamado de imagem. Então, quando vier nos nossos enunciados algo desse tipo, com essa notação aqui, ó, F de A para B, quer dizer que o A é o domínio e o B é o contradomínio, certo? E os valores que o A chegam no B se chamam de imagem, tá? E aí, quando eu trago aqui, ó, a definição de função, é isso daqui das setinhas que é importante, ó. Veja só, aqui sai todos os elementos do nosso primeiro conjunto, tá vendo que sai uma setinha de cada e chega uma em cada um. Já na imagem do lado, ela não é uma função. Por que que ela não é uma função? Porque tem um elemento do nosso domínio que não está saindo flechinha. Tá vendo? Por não estar saindo flechinha dele, a gente fala que isso não é uma função. Veja só aqui embaixo. Aqui, ó. Ah, professor, e se chegasse 2, 3 flechinhas no mesmo elemento? Pode? Pode. O que não pode é ter gente no domínio sem ninguém. Aí não é uma função. Posso ter elementos sobrando no meu contradomínio? Posso. Posso ter sobrando no domínio, tá? E uma outra coisa que eu não posso ter no domínio, que eu comentei rapidinho agora há pouco, é sair 2 setas do mesmo carinha. Porque isso eu estaria dizendo o seguinte: ah, quando eu tenho 20, meu pai tem 40. Quando eu tenho 20, meu pai tem 30. Opa, peraí, não faz muito sentido isso. Ou ele tem 40, ou ele tem 30. Não tem como ele ir para 2 lugares diferentes. Por isso que eu não posso ter 2 setinhas saindo do mesmo lugar. Porém, eu posso ter 2 setinhas saindo de lugares diferentes e chegando no mesmo valor. Aí não tem problema. Bem? Então, isso daqui é mais uma definição de função. E como que ela vem? Por exemplo, f de x. Então, é uma função que depende do nosso x, dada por 5x mais 1. Em alguns enunciados, podem vir fx, como podem vir o y. É a mesma coisa, tá, gente? Y igual 5x mais 1, ou f de x igual 5x mais 1, é a mesma coisa. Isso não se altera em nada. Bom? Mas, caso ele nos pergunte algo desse modelo aqui, que raramente acontece, mas só para a gente lembrar um pouquinho, como que eu faço para encontrar o f de 6? Esse 6 está entrando no lugar de quem, se eu vejo a minha função aqui? Ó, o 6 está entre parênteses debaixo do f, tá vendo? Então, o 6 está entrando no lugar do x. Então, a nossa função de x, ou melhor agora, a função de 6, eu estou colocando 6 no lugar do x. Ou seja, é só eu substituir o x por 6. E aí fica 31. Então, quando o x valer 6, a minha função acaba valendo 31, ou o meu y. Foi muito rápido, deu para entender essa partezinha de substituição. Isso daí é mais a gente conseguir, né, entender essa substituição aí da nossa função. Bom, e aí entramos na nossa função de primeiro grau. Por que que ela recebe esse nome? Então tá aí, ó, primeiro grau. Significa que a minha incógnita, que é dependente, ela tem grau 1, ou seja,
expoente, o maior expoente dela é 1, tá? Que é o caso do meu x aqui, que é a minha incógnita, certo? Então, ela vai ter expoente 1, certo? Ela também pode ser chamada de função afim, tá? Quando é uma prova um pouquinho mais destinada, como é para nós, tá? Pode ser que ele coloque isso no enunciado. E se ele colocar isso no enunciado, função afim, já ligue com função de primeiro grau, tá? É a mesma coisa. E aí, nós temos o A, que multiplica o X, e o B, que é um elemento independente, que fica somando ali sozinho, certo? E eles recebem nomes específicos. Alguém lembra o nomezinho do A e o nomezinho do B? Então, o nomezinho do A, ele é chamado de coeficiente angular. O B, ele é chamado de coeficiente linear. E aí vocês já vão entender daqui a pouquinho, porque cada um recebe esse nome. Os dois de coeficientes, um é o ângulo e o outro é a linha, tá? E daí no gráfico vai ficar mais claro para a gente poder estar entendendo isso daí, tá? Primeiro, ó, vou passar aqui ó, os gráficos. Nós temos 3 deles. A função, essa daqui, ó, ela é chamada de função constante, tá? Eu não coloquei o nome dela aqui. É uma função constante. Por que ela é uma função constante? Porque independente do valor que tiver o x, o y sempre vai dar o mesmo valor. Por isso que ela é uma reta paralela ao eixo x. Como que chama esse eixo mesmo? Que esse eixo x, esse eixo horizontal? E aí tem que ficar fechado, mas eu dei para ler. Chama-se de abscissa, enquanto o eixo vertical é chamado com eixo de coordenada. Esses são os eixos. E a função constante, ela nada mais é ó, do que f de x igual a k. Porque ó, não depende do x. Isso significa que o valorzinho do a era 0. Que ia ficar 0 vezes x mais o b. E 0 vezes x é 0. 0 mais b dá o b, que é a nossa constante. Tá bom? Aí temos a função crescente. O que significa isso? Quanto maior o valorzinho do seu x, maior o valor do seu y. Então, é uma reta oblíqua, né? Crescente para a direita. E aqui eu consigo falar um pouquinho dos coeficientes lineares e angulares. Vejam só no gráfico. O valor do B, ele está exatamente em cima da reta y, né? Em cima do nosso eixo das ordenadas. E por isso que ele fala de nome linear, tá? Porque ele está em cima da linha y, tá? E o azinho recebe o nome de coeficiente angular porque quanto maior o A, mais rápido cresce. Quanto menor o A, menos rápido ele cresce. Porque ele trabalha exatamente por conta do ângulo que é formado entre a nossa reta, né, do gráfico, e o eixo horizontal, que é o alfa. Bom, então, esse daqui é o nosso alfa, por isso que é o coeficiente angular. Eu não vi nenhuma questão cobrando sobre isso, mas eu vou deixar aqui para vocês, tá? Esse ângulo aqui, ele é igual... Não está querendo pegar muito. O A é igual a tangente do ângulo alfa. O tangente de alfa. A igual a tangente de alfa, certo? E aí, a decrescente acontece a mesma coisa. Só que nesse caso aqui da decrescente, ó, o A vai ser negativo, enquanto na crescente, o A era positivo. Bom, daí.
Aí aqui o ângulo acaba acontecendo a mesma coisa. O alfa vai ser tudo isso daqui, ó, sempre relacionado com a nossa horizontal. Tá bom? Então, esse daqui é o nosso alfa. Opa, a Carla está entrando. Então, tá aí as nossas retas crescentes, quando A é maior do que zero, e decrescente, quando é menor que zero. E se o A for zero, quer dizer que ela é uma constante, tá bom? Então, temos aí. Esse planeta está falhando, deixa eu pegar outro. Vamos ver se vai melhor. Não, estou achando que é o iPad mesmo. Então, tá aí. Agora vamos... do iPad, porque ele não está nem passando nem para os lados. Isso aí. Entra de novo. Aí, agora. E aí, vamos ir para a nossa primeira questãozinha da aula. Tá bom? Nessa primeira questão, o que a gente vai estar falando? Vamos ver. A representação de uma função constante com o maior domínio possível é uma reta paralela ao eixo das ordenadas, uma reta paralela ao eixo das abscíssias, uma reta não paralela ao eixo das abscíssias e não paralela ao eixo das ordenadas e contendo ponto 00, uma reta não paralela ao eixo das abscíssias e não paralela ao eixo das ordenadas e não contendo ponto 00, ou é uma parábola contendo ponto 00? E aí? B. Eu acho que é a B. Eu sou impulsiva, eu responderia B logo de cara, sem pensar. Tá certo. E o resto do pessoal? E aí? Mimi, Cristiana, Carla, o que vocês acham? B também, isso. Pode fazer o sinalzinho de libras aí, que o professor entende aí, mas pelo menos até eu consigo entender. Perfeito. É a letra B, foi o que eu comentei com vocês aqui, ó. A constante, ó, a nossa retinha aqui, ela é paralela ao eixo das abscíssias. E você tem, ó, o maior domínio possível, porque pode ser para todo valor y, né? Para todo valor x, você tem um valor y. Então, seu domínio, que é o x, ele é infinito. Portanto, realmente, alternativa letra B de bola. E vejam só, uma questão técnica, né? Não é uma questão de cálculo, né? O que eu comentei com vocês. Geralmente não tem cálculo, né? Nesse concurso para a gente, né? Pouquíssimo. Eu acho que vem pouco, tá? Se vier muito, não quer dizer que a banca está errada, mas perto do que ela vem cobrando e perto de outros concursos que eu vejo de professor de matemática, elas costumam ser um pouquinho mais técnicas mesmo. Mais teoria mesmo, né? Do conceito, né? Tá. Exatamente, o conceito. Por isso que eu estou pegando menos pesado com vocês com cálculos. Não sei se vocês perceberam, a gente está envolvendo pouquíssimo cálculo, né? Estão sendo bem nomes técnicos mesmo que a gente tem que levar em consideração. Já falei ali dos nossos coeficientes, e agora vem uma questãozinha assim de cálculo, mas eu achei até que simples essas duas que a gente vai estar trabalhando aí posteriormente. Vamos lá. Considerando as frações, né, que deveria ser funções, f de x igual 2x mais 8 e g de x igual 3x menos 2. Assinale a alternativa que apresenta o resultado f de 6 e g de 2. Eu considero uma questão técnica e não de cálculo. Por quê? Porque é uma questão que você só tem que fazer o quê? Saber colocar, né, os nossos números. Né? O f de 6 significa que o 6 está entrando no lugar do x da nossa função f. Então, f de 6, ó, um exemplo, eu até tinha usado um exemplo semelhante, ele é 2x mais 8. Então, ele vai ficar 2 vezes 6 mais 8. 2 vezes 6 é 12, mais 8 fica 20. Esse é o f de 6. E quem que é o g de 2? No lugar do... Pega a função g e no lugar do x a gente coloca o 2. Aí vai ficar 3
vezes 2 menos 2. Só que 3 vezes 2 é 6. E aí, tira 2. Vamos ficar aí, 6 menos 2 é igual a 4. Então, achamos o G de 2 e achamos o F de 6. E aí é só colocar no que ele nos pergunta. O F de 6, então, é 20 e o G de 2 é 4. E 20 dividido por 4 dá 5. Aí, alternativa correta, letra B de bola. Aí. Tá vendo? É uma questão que, assim, se a gente for levar para a parte de cálculo, até para os que caem para professores que não são de matemática, as contas da Vunesp são até mais difíceis do que essa e são mais trabalhosas. Então, é uma questão que eu considero realmente conceitual, né? Você saber onde você vai colocar o nosso número 6 e o nosso número 2, respectivamente. Bom? Dúvidas? Então, vamos falar um pouquinho do gráfico. Eu já mostrei para vocês um pouquinho da crescente, da decrescente, da constante. E daí sempre vem a pergunta, mas, professor, se eu tenho a função igual eu tinha aqui, e tivesse que analisar qual era o gráfico dela, isso acontece até bastante com a função de segundo grau. Como que eu faço isso? Então, a melhor forma da gente estar fazendo isso é substituir os valores. Como assim? Pega dois valores. Aqui tem uns passos no material, mas eu vou mostrar para vocês o que eu faço, tá? Quais são os dois valores mais fáceis de trabalhar? Quem que chuta aí? Nem olha para a nossa função. Só fala dois valores que são fáceis da gente fazer conta. E aí? Milhão? Milhão é fácil de fazer conta? Milhão não, né? Milhão é ruim. Qual que você colocou, Cristiano? Você fez um sinalzinho e não consegui pegar. O 1 e o 2 são bons valores. Vai dar super certo, tá? O 1 e o 2 eu acho que são excelentes valores. Eu ainda prefiro, no lugar do 2, o 0. Porque somar com 0, multiplicar com 0, fica mais fácil ainda do que o 2. Né? Que a gente pegar 334,89 vezes 2 ou 334,89 vezes 0. Qual que é mais rápido da gente fazer? O vezes 0, sabe? Só por conta disso. Tá? Mas se usar dois números, qualquer dois números diferentes, dá certo. Tá? Vou deixar frisado aqui para vocês. Mas eu gosto de utilizar o 0 e o 1. E aí, ó, é só você colocar no lugar do x o 0 e ver quanto que dá no y. Então, eu faria, por exemplo, aqui no lugar do x, menos 0 mais 7. Né? Então, eu faria 0 mais 7, 0 mais 7, dividido por 2. Só que 0 mais 7 é 7. Dividido por 2, metade de 7 é 3,5. E, né, agora colocando 1. Então, no lugar do x, vamos colocar 1. Então, vai ficar menos 1, porque tinha um menos na frente do x, mais 7 por 2. Só que 7 menos 1 é 6. E 6 dividido por 2 dá 3. Pronto. Achou isso, pessoal? Matou a sua função. Por quê? Porque, ó, quando o x for 0, o y é 3,5. Então, você vem aqui e coloca. Só que agora eu vou ter que aumentar muito. 1, 2 e 3. 2 e 3. Aqui estaria o 4. Na metade temos o 3,5. Tá? Então, quando o x é 0, o y é 3,5. Então, é exatamente nesse pontinho. Estou mostrando aí para vocês. E aí, quando x for 1, deixa eu pegar aqui. Quando x for 1, a gente viu que dá 3. Então, você vai lá no 3 e no 1 e faz um pontinho. Isso aí. Então, quando x é 1, o y é 3. Montei aí as coordenadas, fiz um pontinho. E aí, ó, eu já tenho 2 pontos. E para eu fazer uma reta, a gente vai falar disso lá em geometria analítica,
Para eu fazer uma reta, eu necessito apenas de 2 pontos distintos, né? E eu já achei esses 2 pontos distintos. Aí você vai lá e passa uma reta, pega uma reta que passa por esses 2 pontos. E aí você tem o seu gráfico montado, tá? Nota que ficou uma reta decrescente. Por que ficou reta decrescente? Porque o seu valorzinho do x era, ou melhor, o valor do coeficiente angular era 0. Tá bom? Era 0, desculpa, era negativo. Era menor do que 0. Tá certo? O x era negativo, então, por isso, uma retinha decrescente. Tá certo? Então, temos aí essa parte. E aí, mostro todos os passos, né? Nesse exemplo aqui, eu usei o valor de x de 1 e 5, achei o valor dos y, ó, 3 e 1, coloquei os pontos no gráfico e tracei a minha reta. Tá? Legal? Eu usei outros pontos. Tá? E o que ele pode me perguntar mais, né, além do que a gente viu, sobre função de primeiro grau? Ele pode te perguntar a raiz, que recebe também o nome de zero da função. Então, zero da função é o zero quando a função vale zero, tá? E não quando o x vale zero. Notem a diferença, tá? Zero da função ou raiz é quando f de x é igual a zero, ou seja, quando o y é igual a zero, tá bom? E daí, no nosso gráfico, vai ser sempre o eixo, tá? Que vai estar cortando o eixo x, tá? Vai ser esse pontinho aqui, ó. Nesse ponto onde corta o eixo das abscissas, a gente tem a raiz da função. E, trabalhando com uma função de primeiro grau, você pode ter infinitas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. Como assim, professor? A gente sempre foca no 1, equação de primeiro grau, uma raiz. Mas sempre você pode estar colocando nenhuma ou infinitas. Por quê? Porque imagina que eu tenha outras retas constantes aqui, ó. Se eu tivesse essa reta constante aqui, ó, igual a gente viu agora há pouco, quando que ela vai se encontrar com o eixo x? Nunca. Elas são paralelas. Ou seja, eu não teria raiz. Nesse caso, não existe raiz. Agora, se ela também fosse constante em cima do eixo das abscissas, aí ela já teria infinitas raízes. Isso é aquele caso quando ele coloca y igual a zero, literalmente, na nossa retinha. Tá? Então, nós vamos ter uma raiz, que é o primordial a gente saber, e ou nenhuma raiz ou infinitas raízes, dependendo da função ali, tá bom? Então, tá aí a nossa parte de função de primeiro grau. Dúvidas nessa parte de função de primeiro grau? Passei muito rápido. Querem que faça algum outro exemplo? Seria legal você fazer mais um exemplo desse, né? Pode ser? Pode, de montar... Eu vou fazer diferente, Cristiano. Eu vou fazer uma coisa que poderia vir assim, ó. Vamos lá, por exemplo. Se ele colocasse assim, ó, f de 2 igual a 3 e f de 5 igual a 15. E ele perguntasse, qual é a função qual é a minha função de primeiro grau que dá esses valores? Ele poderia dar isso, ou ele poderia dar a minha reta, né? Sei lá, a reta seria dessa forma. Quando x é 2, o y é 3, e quando x é 5, minha função é 15. Tá? Então, no exercício, poderia estar somente essa parte do f na nossa função, ou estaria o gráfico e ele perguntaria a função. Como que a gente chega nisso?
A gente vai chegar na função a partir do momento que a gente conseguir, né, quando a gente sabe que é uma função de primeiro grau. Lembra que a função de primeiro grau ela é dada por f de x igual a x mais b. Se eu quero saber a função, quer dizer que eu preciso saber o valor do a e o valor do b. É isso que ele me questiona. E aí vamos substituir, ó. A função vale 15 quando x vale 5. E a função vale 3 quando x vale 2. Aí, montei ali as duas equações. A função vale 3 quando x vale 2. Deixa eu ver. Então, vamos lá. Isso daqui é o quê, pessoal? Isso daqui é um sistema, onde a gente tem que achar o valor de A e B, tá? E aí, o jeito mais fácil da gente fazer isso é já subtrair as duas equações. Veja só, 15 menos 3 dá 12. 5 menos 2 dá 3, portanto, 3A. E B menos B dá 0. Opa, sumiu o B, eu consigo achar o A. E aí o A é igual a 12 dividido por 3, que dá 4. Pronto, achei o meu valorzinho do A. Falta agora achar o valorzinho do B. E aí você pode usar qualquer uma das duas equações. Eu vou usar a segunda por ter valores mais baixos. 3 igual. Aí no lugar do A, eu já sei que é 4. Como 4 vezes 2 é 8. 8 mais quanto? Né? 4 vezes 2 é 8. Então, 8 mais quanto, que seria o nosso B, daria 3. Na verdade, seria menos 5. Certo? Eu tenho que tirar 5 do 8 para poder chegar no 3. Então, o B é igual a menos 5. Achei o A, achei o B. Então, a nossa função, ela é dada por, vou colocar aqui, função de x. Vou aparecer para vocês aí. A função de x é dada por ax mais b. O A vale 4. Então, vai ficar 4x. E o B, ele vale menos 5. Então, vai ficar menos 5. Tira esse mesinho daí. Prontinho. Menos 5. Está aí a nossa função. Então, nota que ele poderia te dar, né, um sistema utilizando da função. Ele daria ou somente a parte ali que eu grifei em laranja, dando as funções no enunciado, ou somente o gráfico. Não precisa dar as duas coisas, tá? Ou ele dá uma, ou ele dá outra no enunciado. Mas o jeito de resolver são extremamente idênticas. Então, é um jeito dele questionar para a gente sistema de várias variáveis. Dúvidas? Agora, vamos lá. Vamos agora para a função de segundo grau. Bom, como dissemos na de primeiro, né? Na de primeiro grau, recebi o nome porque o maior expoente da nossa variável x era 1. Agora, se é de segundo grau, o maior expoente da nossa função é 2. Tá bom? É 2. Então, por isso que a gente agora vai ter o ax quadrado mais bx mais o c. Tá? E aí vem naquela pergunta que eu falei que eu ia fazer aí no meio da aula, sobre proporcionalidade. Quando antes eu tinha a função de primeiro grau,
função de x era ax mais b, certo? Aqui, o que dependia era o a. Quanto maior o a, mais rápido crescia a minha reta. E quanto menor ou negativo, menos inclinada a minha reta seria. Tá bom? Então, na função de primeiro grau, a função e o x são proporcionais. Já na função de segundo grau, isso não acontece. Por quê? Porque o x, ó, ele está ao quadrado, tá? Como ele está ao quadrado, e a gente ainda tem um outro x somando aqui, eles não são proporcionais ao valor da função. E aqui pode acontecer das setinhas lá, que nem eu comentei, sair uma setinha de cada lugar e irem essas duas para o mesmo local. Bom, tá aí. Vamos entender um pouquinho de como vai ser formada essa função. A função de segundo grau, ela é formada por uma parábola. Está grifado aí já para vocês. Por uma parábola, né? Que é aquele uzinho, assim, vamos dizer, né? Ou para cima ou para baixo. O para cima é porque é concavidade para cima. O para baixo é que é concavidade para baixo. E vocês já devem ter visto, e se não viram, vai ser excelente para vocês trabalharem, que essas concavidades dependem do nosso coeficiente A. Por quê? Quando A é positivo, a concavidade é para cima. Então, vou desenhar uma carinha feliz aqui para vocês. E quando A for negativo, a carinha fica triste, ou seja, a concavidade é para baixo. A boquinha aí das minhas figurinhas, elas vão representar exatamente as parábolas. Vocês já conheciam isso daí? Não? Fica mais fácil aí da gente estar gravando, né? Uma forma aí da gente estar memorizando o jeito que fica o gráfico da nossa parábola. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Desenhei uma função de segundo grau com a concavidade voltada para cima. Por quê? Porque notem a função que eu estou usando aqui, ó. Y igual x quadrado. Ou seja, o número que está multiplicando o meu x quadrado, que é o nosso A, ele é igual a 1. Ou seja, ele é positivo. Seria positivo, concavidade para cima. Se ele for negativo, olha só aqui, ó, menos x quadrado, se ele for negativo, então quer dizer que a minha concavidade é para baixo, no nosso gráfico. Bom, é a carinha feliz e a carinha triste. Então, quem manda na concavidade é o A, que é o elemento que multiplica o x quadrado. É ele que manda. Bom, então vamos lá. Vamos ver essa questão. Questão 3. Ela diz assim: para quais valores de k a parábola indicada pela função f de x, k menos 2x quadrado menos kx mais k, terá sua concavidade voltada para cima? E aí as alternativas estão erradas, né? Em vez do A, deveria ser k nas alternativas, tá? Mas vamos lá, vamos tentar resolver. O que ele me questiona? Ele quer que a parábola seja indicada com concavidade para cima. E para ela ter concavidade para cima, o meu A, que é quem multiplica o x quadrado, tem que ser positivo. E quem que é o A que está sendo aqui representado? É o K menos 2, que é quem está junto com x. Ele é o A, né? E esse carinha, por ele falar que é concavidade para cima, ele tem que ser maior que 0. Se o A é K menos 2, fica K menos 2 maior que 0. E aí, esse menos 2 passa para o outro lado, positivo. Então, K
tem que ser maior do que 2. Deveria ser tudo K aqui nas alternativas, né? Então, K maior do que 2 é na alternativa B de bom. Então, notem, de novo, fizemos como? A gente até fez, né? Mas o que é essa quantidade de conta perto do conceito que a gente teve que abordar? Não é verdade? Sabendo o conceito, a gente mata a questão facilmente. Ou estou enganado? Ítalo, aí no caso, se cair alguma coisa assim, a gente pode só, tipo, vai, na hora lá da loucura do branco que dá mesmo, só pensar que número que não pode dar menos, né? Porque já fala que é positivo. Aí, só de eu pensar, se o 2 menos 2 vai dar 0. Ah, pode ser, então ele tem que ser maior, pode ter esse pensamento também, né? Tipo, se é menos 2, não pode nunca ficar menos de 0 meu resultado. Então, eu posso rapidamente já pensar assim também, se não lembrar desse esqueminha aqui de passar para o lado, né? Exatamente, perfeito, é isso mesmo. A melhor coisa que você faz. Porque senão a gente pode perder uma questão que a gente até saiba o conceito, né? Porque a hora que só de ver eu já sabia que era o B, mas assim, por pensar isso assim, dessa forma, tipo, se é menos 2, então não pode ser nada que enfim, que dê uma conta negativa, porque está pedindo a concavidade para cima, então não pode ser negativo o meu resultado do parênteses, é isso, né? Essa rapidez, assim, essa... Perfeito. Só ver se tem a outra questão que eu quero trabalhar, ela vai estar aqui na questão 4. Eu vou trabalhar com vocês, vou fazer uma pergunta que muita gente se perde nisso, tá? E é normal se perder, e eu quero aqui que a gente tire as dúvidas, tá? Eu nem vou colocar o meu eixo Y para atrapalhar, tá? A parábola pode ter até 2 raízes. Então, eu vou desenhar aqui com 2 raízes, tá? Ó, 2 pontinhos. Tá? E aí eu vou falar aqui um pontinho. É menos 4, aí eu temos o 0 aqui no meio, e temos uma outra raiz que eu vou chamar de 8. Assim, bem... Deveria ser 4, mas é que eu não quero confundir os números na hora de explicar e nem confundir a cabeça de vocês. Então, vamos lá. Eu vou fazer a pergunta o seguinte para vocês. Quando que a função é maior do que 0? Quando que a função é maior do que 0? Nesse gráfico que eu fiz. Isso vai acontecer quando a parábola estiver para cima do eixo X. Então, onde ela está para cima do eixo X? É nessa parte e nessa parte. Ou seja, para nossa função ser positiva, o x tem que ser menor que menos 4 ou maior que 8. Fica claro isso? Verdade, gente. Se tiver que fazer aí, tiver achar outro jeito de explicar, se todo mundo entendeu, eu vou parar por aí. Agora, se está com dúvida, eu vou até falar qual que deve ser a sua dúvida. Mas assim, eu acho que está claro porque está desenhado, né? Agora, se for escrito isso, com certeza buga total. Se não tiver o gráfico, se a gente não estiver vendo, se não tiver ninguém pintando ali, não é intuitivo isso. Então, você falou uma coisa muito importante, Bruno. Então, toda vez que a gente for, né, se vier um exercício que estiver falando de positivos ou negativos da função, a melhor coisa que você faz é desenhar a concavidade da sua parábola. Porque daí você cai nisso daqui que eu acabei de fazer. Desenhou a concavidade, passa o eixo X, e aí você já consegue identificar o que é positivo e o que é negativo. O negativo vai estar para baixo do meu eixo X. Então, são aqueles números que vão do menos 4 até o 8. Tá? Isso é muito comum a gente se perder. Tudo bem? Isso daqui, então, porque eu vou trabalhar com isso daqui a pouquinho na questão, hein? Por tudo.
Então, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês das raízes, né? A gente já falou nas raízes de função de primeiro grau. Raízes são aqueles pontos em que a minha função corta o eixo x. E aqui a gente pode ter até duas, né? Podemos ter nenhuma, uma ou duas raízes, tá? Agora, no caso, não tem como ter infinitas. Ou é nenhuma, ou é uma, ou é duas, tá? Raízes. Mas como que eu encontro elas? O nosso famoso Bhaskara, né? Onde a gente tem que deixar a função igual a zero, porque é isso que a gente quer quando a gente fala de raiz, né? Quando a gente fala de raiz, é o zero da função, tá? E aí, você vê quanto que vale o A, o B e o C e coloca na formulazinha do Bhaskara, né? Em que a gente tem delta igual a B quadrado menos 4AC, achado delta menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Se caso quiser fazer por soma e produto, também fiquem à vontade, a gente ganha até tempo, tá? É uma forma da gente estar achando as raízes aí da função de segundo grau. Tá? Então, essa forma aí que a gente acaba achando. E aí vamos para a questão. Eu achei essa questão muito bacana. Eu já vi a ABCP cobrando questões desse tipo também, tá? Para professores. E, de novo, conceitual, né? Veja só. A seguir estão as resoluções de uma equação e de uma inequação do segundo grau, por Ana e Beatriz. Então, aqui mostra a equação da Ana, que é a equação da Beatriz, que são as mesmas, e a inequação das duas, a forma que elas resolveram. Tá. É correto afirmar que, e aí vem, Ana resolveu incorretamente, Beatriz resolveu corretamente, blá, 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 é só a gente ver se quem está certo e quem está errado em cada resolução, tá? Então, vou até olhar para uma de cada vez, para que a gente, né, entenda aí o que está acontecendo em cada passo, né? Vamos ter que ser chatos, temos que ser professores mesmo aqui, né, e estar encontrando. Vamos lá. Do primeiro para o segundo passo, o que que ela fez? Ela adicionou 9, tanto de um lado quanto do outro da equação. Tudo bem? Tudo. Equação é igualdade. O que você faz de um lado tem que ser feito do outro. Perfeito. E aí, 16 mais 9 deu 25, do lado do segundo termo. Perfeito. E no primeiro termo, olha o que que ela fez. 5x menos 3 ao quadrado. O que que ela acabou de fazer? Uma fatoração de quadrados, né? O 25x quadrado menos 30x mais 9 é um quadrado perfeito. Ou seja, nota que 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, o menos continua menos, e se eu fizesse 5 vezes 3, o dobro disso vai dar os 30. 5 vezes 3 dá 15, e 15 vezes 2, 30. Ah, professor, mas eu não lembro essa fatoração ali na hora da prova e tudo mais. O que que a gente faz para ter certeza se está certo? Faz 5x menos 3 ao quadrado. E aí a gente faz a distributiva, junta os termos iguais, e vê se dá o que já tinha aqui em cima, para ver se ela fatorou certo. Tá bom? Nesse caso, ela fatorou corretamente. E aí eu pergunto para vocês agora uma coisa, para a gente poder passar para o próximo passo. A gente fala que o inverso da multiplicação é a divisão. O inverso da adição, a subtração. E os inversos também valem. O inverso da subtração, a adição. O inverso da divisão, a multiplicação. E qual que é o inverso do quadrado? Qual que é o inverso de algo elevado ao quadrado? Ou melhor, qual que é o inverso de um expoente? Qual que é a nossa operação inversa ao expoente? Vou falar aí. É a raiz. E eu digo mais. Se o expoente for par, é mais ou menos a raiz. Porque, nota só, se eu perguntasse para vocês, isso daqui ó, tem muita diferença, tá? O que eu vou falar. Qual a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. Acabou.
Agora, se eu perguntasse, qual elemento elevado ao quadrado dá 9? Aí, nesse caso, a gente tem que trabalhar com mais ou menos a raiz. Nesse caso, pode ser 3 ou menos 3, tá bom? Então, fiquem de olho nisso, porque tem muita diferença entre a nossa parte de baixo aqui e a parte de cima. Só a raiz de 9 é 3, mas se fosse x ao quadrado igual a 9, é mais ou menos 3, tá bom? E é exatamente o que a Ana faz aqui, né? Tinha ao quadrado, e aí ela, o que ela fez? Mais ou menos a raiz de 25. Por isso que ela citou o ou aqui, ó. Raiz de 25 é 5, então, mais 5 ou menos 5. Perfeito. Então, tá ok essa passagem. E aí, passo 3 para lá, estava menos 3, fica 8, e o 5 estava multiplicando, dividindo. Por isso, x igual a 8 quintos. Parte ok. Desse lado, estava menos 5. Passo 3 para lá, fica mais 3, menos 5 mais 3 é menos 2, ao menos 2 aqui. E o 5 que estava multiplicando, passou dividindo. Tá certo também. Então, a Ana acertou a equação. Se a Ana acertou a equação, a Beatriz errou a equação. Por que ela errou a equação? Aqui ela fez a fatoração, na primeira parte, ok. Só que na segunda ela falou que um fator é igual à igualdade e o outro fator também é igual à igualdade. Ou seja, ela estaria falando que isso é 16 e isso é 16. E 16 vezes 16 não dá 16. Então, foi nessa parte aqui que a Beatriz acabou errando. Certo? Então, a Ana acertou a equação e a Beatriz errou. Agora, vamos para a inequação. Vamos lá. A Ana fez, a Beatriz fez, e ambas acharam menos 3 e 3. Só que cada uma colocou de um jeito. E aí, quais será que delas estão certas? Então, o que eu falei para vocês agora há pouco, para a gente verificar quando é inequação, principalmente de parábola? Fazer a nossa retinha. Como A é positivo, então, boquinha feliz. Coloca aí a boquinha feliz para nós. Tá aí. E as duas raízes é menos 3 e 3. E o menos 3 e o 3. A partir daí, eu queria que o valor fosse maior que 0. Então, eu queria meus valores positivos. Os positivos, ó, eles é o que estão para cima, que é antes do 3 e depois do 3. Ou seja, é quando o x é menor que menos 3 e quando o x é maior do que 3. Então, x menor do que menos 3 e x maior que 3. Quais delas colocaram dessa forma? Nenhuma. Porque a primeira fala que o x tem que ser maior que o menos 3. Errado. Ele tem que ser menor que menos 3. Então, está errado. A outra também fala que o x tem que ser maior que o menos 3. Está errado também. Porque o x deveria estar para a esquerda, né, do menos 3. Então, por isso que o desenho da parábola em inequação acaba sendo primordial para a gente. Tá? A concavidade dela acaba sendo de extrema importância. Bom? Então, temos aí que a Ana acertou a equação, só que a Ana errou a inequação, a Beatriz errou a equação e a Beatriz errou a inequação. Né? Então, temos 3 coisas erradas e apenas uma certa. E aí fica um pouquinho mais fácil da gente achar a alternativa agora. Vamos lá. Ana resolveu incorretamente a equação. Não, Ana resolveu corretamente a equação. Ana resolveu corretamente a equação e incorretamente a inequação. Perfeito.
ao passo que Beatriz errou a resolução de ambas. Perfeito. Então, está aí a alternativa, a letra B de bola. Então, novamente, ele mostra uma questão aí bem característica de professor mesmo, né? Analisar o erro. Eu acho que isso é uma questão muito difícil, viu, gente? Não sei se vocês concordam comigo, mas achar erro, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim de encontrar erro. Eu tenho que resolver o correto do lado, olhar, analisar, para ver o que está certo e o que está errado. Porque aí você querer acompanhar o raciocínio, né, do outro na parte escrita, sem estar falado. Isso daí acho que complica demais. Mas é uma questão aí que traz bem técnica de professor. E aí, agora um pouquinho mais sobre os gráficos, né? Eu falei que a gente poderia ter até 2 raízes, mas podemos ter só uma ou nenhuma raiz, depende do jeito que está posicionada a nossa parábola. E quem manda nisso é o nosso delta, o delta que a gente encontrou lá no Bhaskara. Porque se ele for negativo, não existe raiz negativa nos reais, só lá nos complexos que a gente viu aula passada, né? Então, a gente não tem raiz real, por isso que ele fica totalmente acima da linha, né, do x, ou totalmente abaixo, depende aí se o a é maior ou menor do que 0, tá bom? Então, quando o delta é negativo, não existe raiz real. Agora, se o delta for igual a 0, aí temos raiz de 0. Raiz de 0 é 0. E se somar 0 ou subtrair 0, dá na mesma. Por isso que a gente encontra apenas uma única raiz. Ou melhor, você encontra uma raiz com duplicidade. Né? Para a gente isso daí fica mais bonito, tá, pessoal? Para a gente dar uma coisa mais técnica na nossa prova, então fica mais bonito a gente falar isso. É uma raiz em duplicidade, tá? Porque as 2 raízes que a gente encontra são iguais. E agora, se o delta for maior do que 0, aí tá certo. Aí a gente encontra 2 raízes distintas, tá? Então, 2 raízes distintas aqui embaixo. Vou até escrever para vocês. 2 raízes distintas. E aqui, 2 raízes iguais. Por isso que, às vezes, eles falam uma única raiz. Certo? Então, temos aí os tipos de gráfico. E eu, analisando esse gráfico, tem uma coisa que eles adoram, que é o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Vou até dar um reboot aqui para vocês, que ele está meio lento aqui na parte que eu escrevi. Máximo e mínimo. Na minha reta, quando a gente estudou a função de primeiro grau, independente para o lado que ela estava virado, o máximo que ela atingia sempre seria o infinito. E o mínimo, menos infinito. Porque ela, ou de um lado ou do outro, ela sempre continuava indo para baixo. E do outro, sempre para cima. Então, não tinha como a gente definir máximo e mínimo. E agora na parábola? Agora na parábola nós temos. Lógico que dependendo da concavidade. Vamos ver este primeiro caso aqui, quando A é menor do que o 0, ou seja, concavidade para baixo. Com concavidade para baixo, nós vamos ter o seguinte. Nossa, mudei a classe aqui. Ela vai sempre continuar indo para baixo. Então, tem como eu ter ponto de mínimo? Tem como eu falar qual é o menor valor que ela assume? Não, porque ela vai ser o menos infinito. Porém, tem como eu falar o maior. Concordam que o maior valor que ela assume está aqui em cima. Veja só, o maior valor seria o nosso máximo. Faz sentido isso para vocês?
Porque não vai ter outro valor da minha parábola acima desse pontinho que eu fiz, né? Então, por isso que é máximo. Então, se o teu exercício estiver falando alguma coisa de máximo, tiver uma função de segundo grau, ele está perguntando esse pontinho aí da parábola. E a mesma coisa, né, analogamente, serve aqui para o segundo caso, quando A é positivo. Só que aí, nesse caso, a gente vai ter o ponto mínimo. Então, se a concavidade é para cima, eu tenho ponto mínimo. Se a concavidade é para baixo, eu tenho ponto máximo. E esses pontos, além de ser chamados de mínimo ou máximo, eles recebem um outro nome também na parábola. Vocês lembram qual nome é esse? Esse não tem a ver com o vértice? E é essa palavrinha que eu queria, Cristiana, obrigado. É o vértice, certo? Então, toda vez que ele te questionar o máximo ou o mínimo, na verdade, ele está te perguntando o vértice da parábola. Muito bem. Tá? Então, fiquem muito de olho nisso daí. Aí. E como que eu acho o vértice da parábola? Então, tá aqui, ó. Aí é formulazinha, não tem muito como fugir. O x do vértice, né, ele é dado apenas pelo menos b sobre 2a. Lembra da nossa função? A nossa função era dada por ax² mais bx mais c, tá? Então, é só você pegar o b, que é aquele elemento que multiplica apenas o x, e dividir por 2 vezes o a, que é o elemento que multiplica somente o x², tá bom? Com isso, a gente acha o x do vértice, e nota que ele é, a gente tem que alterar o sinal, tá? O x do vértice é menos b sobre 2a. Já o y do vértice é o menos delta sobre 4a. Então, temos aí tudo certinho. Claro que, o que a gente tem que ficar, né? Aí que pode vir um exercício de conta para a gente na prova. A gente tem que ficar muito de olho, pessoal. Se ele está perguntando o x ou o y, tá? E é aqui o momento da gente ficar ligado, tá? Fiquem ligados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Que o enunciado pode estar perguntando somente o x ou somente o y. Tá? Deixa eu ver se eu tenho... Se eu tiver o exercício aqui, fica mais fácil. Se eu não tiver, eu elaboro para vocês. O x do vértice, aqui o ponto de máximo e o ponto de mínimo, aqui já estava no outro slide, ó, bem explicadinho para a gente, né? Uma dica. Eu falei, aí vem a questão. Isso. Então, nós temos aqui na questão. Então, eu vou ler e vou perguntar para vocês. Uma empresa produz um determinado produto com o custo definido pela seguinte função. O custo de x é igual a x² menos 80x mais 3.000. Considerando o custo R$100 e x a quantidade de unidades produzidas, determine a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo. Olha lá, ó. Opa, ele quer que seja mínimo. Ele está falando de uma função de segundo grau. Então, ele quer o vértice. Beleza, ele quer o vértice. Isso eu já sei. Mas ele quer o x do vértice ou o y do vértice. Então, a gente tem que ver o que ele está perguntando e o que se refere. Determine a quantidade de unidades. Quem que são as unidades? O C ou o X? O X. O X é a quantidade de unidades. E aí eu consigo calcular. Se ele estivesse me perguntando, determine o custo mínimo, aí ele estaria perguntando o Y do vértice. Tá? Então, nesse caso, a gente precisa achar o X do vértice.
E o x do vértice, aí, pela fórmula mesmo, tá? É o menos b dividido por 2 vezes a. E vejam que conta o que a gente menos faz nessas questões, né? Uma coisinha ou outra, bem simples até as contas. Vamos lá. Quanto que vale o b? Importante aqui, hein, pessoal? O b é quem multiplica o x. Quem está multiplicando o x é o menos 80. E você já tem um menos na fórmula. Então, é menos 80. Ficou claro? Deu para entender? Muito bem. Dividido por 2 vezes o a. Quem que é o a? O a é aquele que multiplica o x quadrado. Que número que está multiplicando o x quadrado? O 1. Muito bem. Já foi na leitura labial aí de vocês. Muito bem. E aí, temos menos com menos dá mais. E aí, 80 dividido por 2 é 40. Se caso a gente não lembrasse, pessoal, um jeito de fazer seria ficar substituindo as nossas respostas pelo valorzinho dos x lá. E ver qual que daria o menor possível. Pode falar. Então, eu acho que eu sou meio confusa. Ver se minha linha de raciocínio está certa com um chute muito bem dado. Por exemplo, só de olhar, eu já ia falar o 40, no impulso da minha loucura toda. Por quê? Porque eu já pensei, se o custo, eu quero o menor custo, então quanto mais peças eu produzir, como eu vou fazer o 80 vezes o número de peças, reduz, que é o 40, que é o maior número, ou não? Infelizmente não. Sabe por quê? É que nem, por exemplo, imagine uma indústria, né? Eu vou só dar aqui um exemplo real e depois a gente vai para o exemplo prático na forma, tá? Imagina só uma indústria. Se ela tivesse que fazer uma borracha e fazer 100 borrachas, será que 100 borrachas o custo vai ser tão mais alto do que uma? Às vezes é até menor. Se você pensar por borracha... Não, né? Foi só um chute, então bem dado, né? Tá. Porque, olha só, aí no exemplo prático, o que acontece? É uma função de segundo grau. Ou seja, minha parábola é dessa forma. Então, vai chegar um momento, quanto mais coisa eu for produzindo, menor é meu custo. Perfeito. Só que daí, quando eu chegar nesse ponto, volta a aumentar. E aí, nesse ponto, é o 40. Se eu testar aqui com 45, com 50, com 60, ele vai dar um custo maior que o 40. Ficou claro? Deu para entender? Deu. Aí. Então, temos aí a questão 5. Vamos para a questão 6. Sobre a função de reais em reais, então, meu domínio é real e meu contradomínio também é real, cuja representação algébrica é y igual f de x, que é igual a x² menos 144. É correto afirmar que o vértice de sua representação gráfica é um ponto, e aí ele vem trazendo de máximo ou de mínimo e a coordenada. Então, primeira coisa, vamos já matar ou 2 ou 3 alternativas. É ponto de máximo ou é ponto de mínimo? Nosso vértice vai ser máximo ou ele vai ser mínimo? Quem que manda nisso mesmo? É o A. É o A? Não, É eu o ia A quem pensar... manda. Pode falar, Cristiano. Ah, tá, mas então se for o A que manda, vai ser o máximo. Porque o que eu ia Isso. pensar? Que o ponto de mínima ia ser depois da reta para baixo. Nem a sempre. boquinha está em... Tá? Nem sempre? Tá, esquece. Vamos então. lá. Ó.
A maior do que zero e A menor do que zero. São assim as boquinhas, né? Que zero e A menor do que zero. Então, aí as boquinhas. Então, se for uma parábola igual essa primeira, a gente tem o ponto de mínimo. Se for uma boquinha igual a essa, a gente tem ponto de máximo. Então, é isso que eu tinha Certo? pensado. Isso mesmo. Então, perfeito. Então, nesse caso, a gente tem ponto de mínimo ou ponto de máximo? Ponto de mínima. Isso. Porque o A é igual a 1, né? Ó, é 1x². Então, se o A é igual a 1, ele é maior do que zero. Então, eu tenho um ponto de mínimo. Com isso, eu já excluo o máximo, já excluo o máximo, já excluo o máximo. Já ficamos apenas entre duas alternativas. E agora, vamos achar as coordenadas. Primeiro, o x do vértice. O x do vértice, ele é dado por menos b sobre 2a. Mas quanto que vale o b nessa nossa equação? É bacana também. Quanto que vale o b na nossa equação? Zero. Zero, porque a gente não tem somente x, a gente teria um 0x aqui só. Então, b vale zero. E o a vale 1. Mas 0 dividido por 2 dá zero. Então, o x do vértice é zero. Só com isso eu já matava a alternativa D. Mas, se quiser achar o y do vértice, você pode achar pelo menos delta sobre 4a, ou você pode pegar a sua equação e substituir o x do vértice, que você acha o y do vértice, que eu acho que é muito mais prático. Eu gosto de fazer assim, pelo menos. Você acabou de achar o x do vértice, que é zero. Substitui aqui o seu x pelo zero. Fica mais fácil. Que é 0 ao quadrado menos 144. E 0 menos 144 é menos 144. Achamos o y do vértice. Dúvidas? Fico um pouco de ver essas questões de matemática e vejo que a prova de matemática tem, nossa, né, tem menos contas do que prova para quem é professor de educação infantil, PEB 1, bem menos conta. Pelo menos nesses temas que a gente tem visto até agora. Bom, vamos para mais uma aqui. Representação gráfica de uma função quadrática, dada por g de x igual a menos x² mais bx mais c, tem como máximo o ponto das coordenadas 0 e 5. Logo, b mais c é igual a... Tá? Então, agora ele te dá o ponto de máximo e você precisa descobrir quanto que valia o b e o c. Se ele te deu o ponto de máximo, significa que ele é o vértice, certo? E aí, primeiro você tem o x do vértice, depois o y do vértice. Claro que vamos começar pelo x do vértice, fica mais fácil. Que é menos b sobre 2a. Só que o x do vértice vale quanto? Lembra que vem o x primeiro e depois vem o y. Então, vamos colocar aqui, ó, x do vértice é o 0 e o y do vértice é 5. Então, se o x do vértice é 0, vai ficar 0 igual a menos b, dividido por 2 vezes o a. E o a, agora, ele vale menos 1. Que não vai mudar em nada, né? Que ficaria 0
menos b dividido por menos 2, e o menos 2 que está dividindo, ele passa multiplicando. E 0 vezes menos 2 dá 0. Então, já achamos o valorzinho do b. Agora falta achar o valor do c. Quem que é o valor do c? Bom, vamos fazer igual eu fiz no exercício anterior. Vamos substituir os valores que a gente tem. Sabemos que o y do vértice vale 5. Então, ó, vou colocar aqui na equação. Ó. O y do vértice vale 5. O x do vértice vale 0. O b sabemos que vale 0, mais c. Olha o jeito que ficou. 0 ao quadrado mais 0 vezes 0 mais c é igual a 5. Ou seja, 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. 0 mais 0 é 0. Ou seja, o c é igual a 5. E agora, por fim, a gente mata o que ele pergunta. O que ele pergunta é quanto que vale b mais c. E aí, b mais c, o b vale 0, c vale 5. Isso fica dando 5 positivo. Tudo bem? Dúvidas? As questões depois quero vocês resolvendo sozinhos, hein? Para rever essa aula, daqui uma semana, 2 semanas, peguem o material de novo, e aí tentam resolver sozinhos. Tá bom? Vamos para mais uma de função de segundo grau. Aqui é a questão que eu falei para vocês no comecinho da aula, que eu já... São dadas por f de x igual a 3x, e y igual a g de x igual a menos x quadrado mais 1. E representam, respectivamente, grandezas. Diretamente proporcionais, diretamente e inversamente proporcionais, diretamente e nem direto nem inversamente proporcionais, inversamente e inversamente proporcionais, e inversamente nem direto nem inversamente proporcionais. E aí? Vamos lembrar. O f de x é uma função de primeiro grau. O g de x é uma função de segundo grau. Alguma delas tem proporções? Tem. A de primeiro grau é sempre diretamente proporcional. A de primeiro grau é sempre diretamente proporcional. E a de segundo? A de segundo, a proporção dela é quadrática. Ou seja, não pode ser nem diretamente proporcional, nem inversamente proporcional. Ela pode ser proporcional quadrática, né? E a gente acaba não abordando nem no ensino superior, se eu não me engano. Né? Fui ver isso só lá na mestrado. Então, a gente trabalha aí com nem direta, nem inversamente proporcionais. Nem direta, nem inversamente proporcionais. Portanto, alternativa correta, letra C de casa. Agora a gente quer que venha um exercício desse na nossa prova, que sabemos que nossos candidatos, a maioria, né, nossos concorrentes vão errar e a gente vai acertar. Já caiu em 2013, já caiu em 2019. 2019 caiu para professor de matemática em São José dos Campos, e 2013 caiu no concurso do Estado. Então, tem chance de vir de novo, né? Gente, ficou claro, pessoal? Então, temos aí, e agora vamos para a equação de terceiro grau. Eu falei que ia ser um pouquinho mais rápida, tá? A equação de terceiro grau, né, ela possui, né, a gente tem dois casos. Ou ela tem uma raiz real e duas raízes imaginárias, ou ela tem três raízes reais.
tá? E essas raízes reais podem ser iguais ou não, aí tanto faz. Mas nota que não tem como ela ter uma única raiz imaginária. Por quê? Porque as raízes imaginárias, assim como os números irracionais nas equações, sempre dão seus conjugados. Vocês lembram o que é conjugados? É quando o nosso z ali, a nossa parte imaginária, troca de sinal. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui, se a gente acha uma raiz em que z é igual a 1 mais 4i, com toda certeza do mundo, a outra raiz seria 1 menos 4i. Então, por isso que ela tem que vir dobrada. Se eu tivesse uma equação de quarto grau, aí eu poderia ter 2 ou 4 raízes imaginárias. Se eu tivesse uma equação de 20º grau, né, só extrapolando aqui para a gente poder ficar claro, eu poderia ter nenhuma, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 raízes imaginárias, sempre andando de 2 em 2 de parzinho, tá bom? Porque uma é conjugada da outra. E isso também, lá na função de segundo grau, na equação de segundo grau, acontece com os números irracionais. Por exemplo, faz de conta que você achou que uma raiz é 1 mais raiz de 5. Com toda a certeza do mundo, a outra raiz seria 1 menos raiz de 5. Tá? Vocês sabiam disso? Então, tá aí. E aí a gente tem aí a equaçãozinha de terceiro grau, podendo ter até 3 raízes. Uma grande dica para resolver uma equação de terceiro grau é tentar fatorar, tá? Mas eu vou abordar melhor, vou ver se eu consigo até achar mais questões que a gente precise de cálculo, é que eu praticamente não achei com cálculo, a gente utilizaria no Briot-Ruffini, e aí eu vou falar melhor lá na nossa parte de polinômios, tá bom? Mas eu queria mostrar para vocês o jeito que ficava a função de terceiro grau. E daí a gente meio que entra um pouquinho em polinômios, porque eu trouxe uma questão para vocês. Quando a gente falou da função de primeiro grau, podia ter até uma raiz. Mas uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é na mudança de sentido. A minha reta azul, ela muda de sentido em algum momento? Não, ela sempre cresce. Na função de segundo grau, a gente falou que é uma parábola, pode ter até 2 raízes, ou uma, ou 2, ou nenhuma, mas ela muda de sentido quantas vezes? Ela muda de sentido? Muda, porque primeiro ela está baixando, para depois ela começar a aumentar, não é isso? Pensa sempre da esquerda para a direita. Ela está baixando e começa a aumentar. Então, uma equação de primeiro grau não muda o sentido. A equação de segundo grau muda uma vez o sentido. E na equação de terceiro grau, vocês acham que vão mudar quantas vezes o sentido? Vou dar a dica aqui, vamos ver. Ó. Equação de primeiro grau não mudou nenhuma. Na equação de segundo grau, mudou uma vez. Na equação de terceiro grau, vocês acham que vai mudar quantas vezes? Só o achismo da nossa sequência. 1 é 0, 2 é 1, 3 é 2 vezes. Sempre ela muda de sentido 1 grau a menos. Então, na equação de terceiro grau, se eu tivesse assim, ó. Olha só. Uma vez, deixa eu aparecer aí para vocês. Cadê? Peraí. Vou apagar, fazer de novo. Tá? A equação de terceiro grau, ó, ela está abaixando, aumentou. Primeira vez que mudou de sentido. Estava aumentando e, de repente, abaixou. Mudou a segunda vez o sentido. Tá bom? Então, a equação de terceiro grau muda 2 vezes o sentido.
E continuando nessa mesma lógica, a equação de quarto grau mudaria 3 vezes o sentido, né? Então, ela começaria assim, sei lá, subindo, mudou uma vez, começou a baixar. Começou a baixar, mudou a segunda vez, começou a subir. Está subindo, mudou a terceira vez, começou a baixar. Então, temos aí, nesse caso aqui de baixo, seria de quarto grau, de cima aqui, terceiro grau. Bom, e assim por diante. De quinto grau, vai mudar 4 vezes. Assim por diante. Tudo bem? Ficou claro isso? Do jeito que ficariam os gráficos. Então, quero ver vocês responderem sozinhas. Eu vou pular essa e depois eu volto. Quero que vocês respondam, já que está fresquinho na memória essa questão aqui, ó. A respeito da função que gera no gráfico abaixo, é possível afirmar: tem 2 raízes reais distintas, 3 raízes reais simples e distintas, é uma função polinomial de terceiro grau, tem 2 raízes reais distintas e uma real dupla, e tem 2 raízes complexas e não reais. Já achei muito difícil. Mas vamos lá. Ele fala muito das raízes. Olhando as raízes, nós temos quantas aqui? Primeira coisa. 1, 2, 3 raízes, certo? Pode ser que alguma tenha duplicidade, mas deixa quietinho ali por enquanto. Então, vamos começar eliminando. Estou na prova, eu não sei direito o que é, sei que tem 3 raízes, então a letra A eu já anulo. A letra B tem 3 raízes. Função de terceiro grau, a de terceiro grau teria 3 raízes, então pode ser a C. Na D tem 2 raízes distintas e uma raiz real dupla, então 2 mais 1 dá 3, pode ser a letra D também. E na letra E, 2 raízes complexas não reais. Então, ficamos entre elas. O que a gente tem que definir agora? O grau. De que grau que é a nossa função aqui? Vamos ver quantas vezes ela mudou de sentido. Estava baixando, subiu. Mudou uma vez. Já temos grau 2. Né? Estava subindo, começou a baixar. Mudou de novo. Segunda vez que ela mudou o sentido, então já tem o grau 3. Estava baixando, começou a subir. Opa, mudou 3 vezes o sentido. Então é grau 4. Então a gente está falando de uma função de quarto grau. Se ela se é uma função de quarto grau, ela poderia ter até quantas raízes? 4 raízes. Então, se ela está mostrando que tem 3 raízes, significa que uma delas é dupla. Né? Então, a gente tem uma raiz aqui que é o 3, uma raiz que é o menos 1, e essa raiz 1, ela tem duplicidade 2, tá bom? Por isso que seria a minha alternativa correta, seria a alternativa D de dado, tá bom? Raiz real dupla significa 2 raízes, com mais 2 aqui, 4 raízes, tá bom? Equação de quarto grau. Oi, tu dá licença um minutinho? Claro. Ó, eu trabalhei o dia todo, não tô dando conta mais de acompanhar. Depois eu assisto o vídeo, tô quebrada. Tranquilo, só tem mais uma questão. Não, só tem mais uma questão e a gente vai encerrar. Fica tranquilo. Ó, Tá, eu pulei a questão 9, eu vou voltar para 9, mas tranquilo, pode ir lá, fica tranquila que eu vou deixar salvo lá. Obrigado por ter vindo. Tá bom? Obrigada, tchau para vocês. Boa noite. É a última questão. Então, vamos voltar aqui para... Oi, claro, pode qual que é a falar, raiz dupla? Qual que é a raiz dupla? A raiz real dupla. Qual que é? Boa pergunta, Cristiana. A gente tem uma raiz... uma boa pergunta agora. Porque ó, a gente tem 1, 2, 3 raízes. Mas qual delas que é dupla? Tem alguma dessas raízes que é exatamente naquele ponto que ela muda a direção? Você quer dizer que... Pode falar.
Não. Aqui não é o -1, essa raiz. Isso, Ele aqui a passou gente aqui, tem ele menos passou... 2. Não, não dá. Aí não é exatamente -1, né? Não, não é exatamente -1. Podemos Continua sem usar entender, para então. fim de explicação -1, tá? Para fim de explicação, podemos pensar em -1, -3 e 1, tá? Só para fim de explicação, para a gente poder entender melhor. Entre essas 3 raízes que nós temos, tem alguma delas, o nosso gráfico muda de direção instantaneamente? Quando ela bate na raiz, ele muda de direção? Oi, desculpa, fala de novo que falhou. O 1, raiz, Tá 1 aí. positivo. Perfeito. Então, essa daqui tem duplicidade 2. Quer ver só uma coisa? Vou voltar lá no nosso gráfico aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, quando a gente fez a parábola? Sim. Quando a gente fez a parábola, o que aconteceu? A gente falou que aqui tinha 2 raízes reais, né? Tinha duplicidade. Não é bem na hora que bate que muda o sentido da minha parábola? Uhum. Então, se bateu ali, mudou o sentido, quer dizer que essa raiz é dupla. Tá. Entendi. Viu como é bom vocês perguntarem? Porque daí a gente engrandece demais a aula. Então, aqui nesse 1, na hora que bateu e já mudou, ela é raiz dupla. Tá? Então, é isso que acontece. Muito bom. E é uma baita de uma dica essa daqui, viu? Não é... São poucos, eu falo para vocês, são poucos matemáticos que sabem disso, tá? E vamos para a nossa última questãozinha aí do dia, questão 9, que diz assim: ao resolver equações algébricas de terceiro grau, podemos verificar a importância dos coeficientes das equações e suas possíveis raízes, na articulação da técnica e dos significados dessas equações. Assim, uma equação de terceiro grau pode ser escrita por ax ao cubo, mais bx quadrado, mais cx, mais d, com a diferente de zero. A equação polinomial, cujas raízes são 2, menos 2 e 3, deve ser escrita como? E aí, imagina se tentar achar todas as raízes. Temos 2 formas de resolver, tá? A primeira é, substitui o x em todas as equações. Tem que dar certo com todos os números. Tem que dar certo com todos os números. Tá? Era uma opção. Mas imagina só, 3 números com 5 alternativas, tem que fazer isso 15 vezes, se for a alternativa aí. Então, ou seja, vai dar muito trabalho. Então, outro jeito da gente fazer é o quê? É usar a forma fatorada dos polinômios, ou das equações. X vezes x menos 1, x menos 2, vezes x menos x3, igual a zero. Quem que são o x1, o x2 e o x3? Né? São as raízes. E eu fiz até o x3 porque é de terceiro grau. Se fosse de segundo grau, eu só fazia x menos x1 vezes x menos x2. Se fosse de quarto, teria o x menos 4 ali também multiplicando. E assim sucessivamente. Então, é só a gente colocar as 3 raízes aqui. E vamos ver no que a gente chega. Na primeira, ó, é 2. Então, vai ficar menos 2. X menos 2. A segunda raiz é menos 2. E foi bom que ele fez isso, porque eu consigo deixar bem claro aqui para vocês. Nota que, lá no que eu montei para vocês, já tem esse menos. Com o menos 2 da raiz, vai ficar mais 2. E a última raiz, o menos é da própria fórmula, é o 3. E aí vamos ter
x vezes x dá x quadrado, x vezes 2 dá 2x, menos 2 vezes x é menos 2x, e menos 2 vezes 2 dá menos 4. Só que 2x menos 2x é zero, isso daqui pode ir embora. O 2x que está aparecendo aí para vocês, esse 2x menos o 2x da multiplicação, ele pode ir embora, porque 2x menos 2x é zero. E aí agora é só eu novamente fazer a distributiva. X quadrado vezes x. X quadrado vezes x, x ao cubo. Agora, x quadrado vezes menos 3. Menos 3x quadrado. Agora, menos 4 vezes x. Menos 4x. E, por último, eu faço menos 4 vezes menos 3. Que dá mais 12. E aí, matei. Isso está a letra D de dado. Tá. Quando a gente for estudar polinômios, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais da soma das raízes, da multiplicação das raízes, que facilitaria muito. Sempre o termo independente vai ser a multiplicação das raízes. Então, imagina só, quanto que é 2 vezes menos 2 vezes 3? Multiplica essas 3 para mim, rapidinho aí. Quanto que dá, pessoal? 4, menos 12. Menos 12. Então, meu termo independente, ou seja, aquele termo que não tem x, tem que ser menos 12. Com toda certeza. Qual a única alternativa que tem o menos... Ah, mas só que daí eu tenho que trocar o sinal. Você não pode esquecer de trocar o sinal. Aí eu troco o sinal, fica 12 positivo. Tá? Então, eu vou trazer isso nos polinômios para vocês. Tá? A única alternativa que teria o menos 12 com sinal trocado, que no caso seria mais 12, seria a alternativa D de dado. Tá? Se eu somasse as 3 raízes, daria meu elemento B, com sinal trocado também. 2 menos 2 é 0. 0 mais 3 dá 3. Troco o sinal, menos 3. Olha ele aqui, ó. E o menos 4 é a multiplicação de 2 em 2 somados. 2 vezes menos 2 dá menos 4, 2 vezes 3, 6. Menos 4 mais 6 deu 2. E menos 2 vezes 3 deu menos 6. 2 menos 6 dá menos 4. Então, é uma forma da gente estar fazendo, mas isso eu vou deixar para focar lá nos polinômios. Bom, mas é só para já abrir um pouquinho a cabeça que a gente tem outras maneiras de estar resolvendo questões como essa. Bom... Dúvidas? Querem comentar mais alguma coisa sobre fração, sobre função? Então, pessoal, No concurso, claro, pode falar, Cris. Pode falar. voltando lá na equação do terceiro grau, se ele dá aquela questão, se ele dá a questão D e pede para mim achar as 3 raízes. Aqui na questão B é 3 raízes. No caso, ele já deu as raízes, né? Mas se ele pede para mim achar, você tem um jeito prático para achar? Porque, por exemplo, se for para mim achar a raiz, o que eu vou fazer? Eu vou colocar menos 1, menos 1, 1, menos 2, 2, menos 3, 3, e vou até o 12. E depois eu vou substituir no X. É assim que você faria? Normalmente sim, tá? A gente aí utiliza Briot-Ruffini. Briot-Ruffini. A não ser que você consiga bater o olho e consiga fatorar isso daqui, tá? Fatoração. Olha só que bacana. Eu colocaria aqui, ó, x quadrado. E x, eu coloco o x quadrado em evidência. E aí fica x menos 3. Mais, ou melhor, menos, né? Menos. E entre 4x e 12, o que eu posso colocar em evidência? Um 4. Vai ficar x
menos 3, né? Porque o 12 é positivo, e daí menos com menos dá mais. E aí a gente faz um agrupamento, porque agora, novamente, o x menos 3 ficaram iguais. Então, x menos 3 vezes x quadrado menos 4. Tá? Menos 4 daqui, x quadrado daqui. Isso é igual a zero. Se num produto... Ai, acabou indo devagar ali, tá? Mas, enfim, né, peguei o x menos 3 dos dois, coloquei ali em evidência, e peguei x quadrado e o menos 4 de cada um e coloquei em evidência, a gente tem igual a zero. Como é um produto, né, e está dando zero, quer dizer que ou um termo é zero, ou outro termo é zero. Ou seja, x menos 3 igual a zero, por exemplo. É uma das respostas que a gente pode ter. E aí você pode passar esse 3 que está subtraindo para o outro lado somando. Então, uma raiz eu já achei. X igual a 3. Ou x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Então, coloca aí, ó. X quadrado menos 4 igual a zero. Aí passa o 4 para o outro lado, positivo. Tá? Positivo. E aí a gente tira mais ou menos as raízes quadradas. Mais ou menos raiz de 4, ou seja, mais ou menos 2. Então, achei umas raízes, ó. 2, menos 2 e 3, que era o que ele me dava. É por fatoração. Ou Briot-Ruffin, né? O Briot-Ruffin é mais ou menos o que você falou, que é testando. Mas daí a gente coloca, eu tenho um jeitinho um pouquinho mais rápido de ficar testando isso, tá? E só pega os divisores perfeitos dos números independentes, dos coeficientes independentes, que é o caso do 12. Então, como você falou para ficar testando 1 e menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4. Eu não testo 5, porque o 5 não é divisor do 12. Aí 6 e menos 6 eu testo, 7 menos 7, 8 menos 8, até o 11 eu já não testo mais, porque eles não são divisores de 12, né? Já facilita um pouquinho a minha vida, né? Mas aí eu mostro isso daí para vocês, sem problema nenhum. Bom? Tá. E eu me lembro também de alguém na faculdade comentando que dava para achar as raízes usando as derivadas. Você acha que não tem nada a ver? Dá para usar, dá para usar. Quando a gente deriva, a gente acha o ponto de máximo e o ponto de mínimo, né? E aí você consegue ver que uma das raízes está entre aqueles dois pontos, quando você faz a primeira derivada, né? E aí, você fazendo a segunda derivada, você já acha se ele é negativo ou se ele é positivo. E com isso fica mais fácil de você testar os seus valores. Mas aí eu acho que dá muito mais trabalho. Mas dá certo. Tá. É só isso mesmo. Então, fechou. Isso. Obrigada. Maurinha aí. Imagina, eu que agradeço vocês por terem entrado, que até mandei lá no grupo por conta disso, eu fiquei com medo de eu ser o único, né, a entrar na aula. Eu falei, deixa eu perguntar para o pessoal, para ter certeza, tá bom? Então, muito obrigado aí pela participação, gente, uma excelente noite para vocês, uma ótima semana, e nos vemos aí semana que vem, tudo dando certo aí, a gente está junto semana que vem, tá bom? Tá bom, boa noite. Boa noite.